Glória a Deus por isso. Eu tive um culto diferente de manhã e eu estou pretendendo, conforme Deus está me dando, fazer um outro totalmente diferente hoje, irmão. Essa mensagem que o Espírito Santo me deu, ela é tão importante, tão séria, que eu vou te dizer como de praxe, não temos como terminá-la hoje, mas eu não vou fazer como eu faço nas outras mensagens. Geralmente quando Deus me dá um conteúdo e ele é um pouco extenso, a gente divide ele em partes, parte 1, parte 2, e eu não vou fazer como eu faço das outras vezes, porque se eu tenho que dividir a mensagem de domingo, vai para o outro domingo, se é de quarta, vai para outra quarta, se é de sexta, então vai para outra sexta. Dessa vez eu não vou fazer assim, nessa mensagem não. Nessa mensagem, o que a gente não conseguir concluir ela hoje, nós vamos continuar na quarta, e se tiver que continuar na sexta, vamos continuar, e se para terminar tem que ser no domingo que vem, nós vamos terminar domingo que vem, irmão. Mas eu vou manter essa sequência, porque eu sei que o que Deus me deu é muito sério. Essa mensagem, na verdade, ela já estava em partes dentro do meu coração. E eu estava orando, pedindo para que Deus então me falasse a respeito dela. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, então preste bem atenção para que ninguém roube a sua bênção. E aí nessas últimas 2 quartas-feiras, o Espírito Santo nos deu uma pregação que levou como tema sugestão. Como assim, pastor? Satanás, a Bíblia fala que ele é o nosso adversário, e ele anda ao nosso derredor, bramando e buscando alguma maneira de nos tragar, alguma maneira de nos derrubar, alguma maneira de nos esfriar, alguma maneira de nos afastar dos caminhos de Deus. E a sugestão é uma delas. Às vezes a pessoa está passando por um momento crítico, a pessoa está enfrentando algo muito sério, então o diabo vem e sugestiona algo. E muitas pessoas que não estão andando em espírito, acabam acatando essas sugestões. E o final dela é de sofrimento, é de fracasso, é de derrota. Nós pegamos 2 exemplos. Para ser bem mais claro, vamos pegar o último exemplo que eu dei, que foi de Jesus. A Bíblia fala que tendo o Espírito o conduzido ao deserto. Às vezes, Deus vai nos colocar no deserto. Às vezes, Deus vai nos colocar frente a uma situação, e não é para nos destruir, mas para nos preparar, trabalhar em nós, fazer de nós alguém melhor. Existe um ditado que diz assim, que quanto mais se pisa a flor, melhor se exala o seu perfume. E dizem que quanto mais se aperta a azeitona, melhor se extrai o seu azeite. Então às vezes Deus vai permitir sim. O deserto não é para te matar, o deserto não é para te destruir, mas nesse processo o diabo vai querer atrapalhar alguma coisa. E ele veio então e disse para Jesus: olha, eu estou vendo que você está cheio de poder, cheio de virtude, manda que essas pedras se transformem em quê? Em pães. Sugestionou. Pastor, mas parece uma coisa tão simples. Pois é, a Bíblia nos ensina que aquele a quem você obedece, você se torna servo. Então se Jesus obedecesse à voz do diabo naquela hora, embora que estivesse saindo da boca do diabo uma palavra de Deus, ele estaria se sujeitando ao diabo e não a Deus. E aí o Senhor Jesus olhou para Satanás e disse: olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de quem? De Deus. Então por mais que o diabo tenha sugestionado a Jesus, ele não acatou. Às vezes o diabo está te sugestionando coisas e você não está percebendo. Nessa mensagem, agora vamos entrar, por que eu tive que falar tudo isso? Nessa mensagem, até uma irmã, eu falei de manhã, ela que é de um outro estado, e eu creio que ela não vai se chatear, porque é um testemunho de vida. Ela mandou uma mensagem e disse assim: pastor, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu falei assim: por quê, irmã? Pastor, porque eu estava decidida a sair da igreja. Eu estava decidida a mudar de ministério. Tanto que eu cheguei para minha família, reuni eles, os que congregam comigo na mesma igreja, e disse a eles o seguinte: olha, a partir de hoje não se preocupe, eu não estou me desviando, eu não estou caindo. A partir de hoje eu não vou fazer mais parte do ministério, eu vou procurar outro lugar. Vocês estão entendendo? E ela já havia notificado, já havia dado essa ordem. E naquela semana, na quarta-feira agora, ela parou para assistir a minha live. Ela parou para assistir o culto de quarta-feira. E ela disse assim: pastor, naquela hora que eu parei para ouvir aquela mensagem, o
que aconteceu comigo? Eu percebi que o diabo estava me sugestionando, estava me oferecendo algo, por causa de algum problema, por causa de algum dilema, por causa de alguma situação, que na maioria das vezes são tolas. O diabo nunca vai tentar te fazer esmorecer por coisas terríveis, pelo contrário. Quanto mais terrível, mais você se firma. Agora, por coisas chulas, bobas, tolas, o diabo consegue derrubar grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus. Pega o exemplo de Sansão. A Bíblia fala que ele era um nazireu de Deus, chamado, nascido, ele é fruto de um milagre, nascido com um propósito. E como que o diabo começou a derrubá-lo? Com mel. Ele viu um leão, um corpo de um leão morto, e dentro do leão tinha o quê? Mel. Ele não podia comer daquele mel, porque estava dentro de um animal o quê? E nazireu de Deus não pode tocar em corpo morto, sabia disso? Quem foi escolhido, chamado dessa forma, naquele tempo, a ordem era, não pode tocar nada do que é morto, porque você está indo contra as determinações do Deus Altíssimo. E ele se deixou levar pela doçura e acabou se contaminando. Ou seja, um grande homem de Deus começou a sua queda com uma coisa boba, besta, inútil e sem importância alguma. O mesmo acontece, o mesmo se repete hoje. E ela falou assim: pastor, eu estava simplesmente decidida, e eu já havia até notificado, já falei com a minha família, mas na hora que eu ouvi essa palavra, eu preferi dar ouvidos à voz de Deus. Então o que eu fiz, pastor? Naquela hora eu mudei meu coração. Naquela hora eu coloquei dentro de mim, o meu alvo é Cristo, o meu alvo é Jesus. E não interessa, não importa o que aconteça à minha volta, nada vai tirar as minhas raízes, nada vai me abalar, nada vai me jogar para a direita, nada vai me jogar para a esquerda. Eu vou permanecer na vontade de Deus. Falei, irmã, é exatamente isso que eu só deveria fazer. E aqui vem a nossa mensagem. Porque dar ouvidos à voz de Deus é muito diferente do que ouvir a voz de Deus. Nós temos que entender isso, irmão. Por isso que eu estou falando para você, eu vou ser mais calmo possível, eu vou ser o mais sucinto possível, eu quero ser o mais claro possível. Ouvir a voz de Deus é uma coisa, e dar ouvidos à voz de Deus é outra. Por que eu dei o exemplo dessa irmã? Porque ela não só ouviu a voz de Deus, mas ela deu ouvidos à voz de Deus. Ela poderia muito bem ouvir aquela palavra, dizer assim, poxa, é verdade, essa palavra está certa, Deus está falando, mas sabe uma coisa? Eu já decidi, eu já tomei minha decisão, eu cansei disso. Até quando eu vou ter que passar e ter que viver coisas como essa? Eu não tenho que viver coisas desse tipo não. E ela poderia continuar segundo o seu coração, ela podia continuar segundo o seu plano, o que parecia tão bem, porque ela estaria indo para outra igreja, também de Deus. Eu estaria simplesmente, eu não estava desviada, eu não estaria afastada, eu estava em outro lugar, servindo a Jesus, servindo a Deus, mas a maneira foi errada. O diabo sabia que para começar um plano de queda na vida de alguém, ele precisa começar de alguma maneira. Lembre-se de Daniel, lembra de Daniel? A Bíblia fala que eles precisaram usar a própria palavra, porque senão não encontraria ocasião contra ele. Às vezes o diabo vai tentar fazer você olhar com os olhos santos, quando na verdade são destruições. Ela ouviu e falou assim, bom, eu poderia muito bem, pastor, ter ouvido e fazer de conta que não era comigo. Eu poderia simplesmente seguir meu curso, eu poderia continuar aquilo que eu queria fazer, mas não. Ao dar ouvidos à palavra de Deus, ela voltou atrás. Ela disse, eu não posso e não vou. Irmão, triste é a realidade da pessoa que não dá ouvidos à voz de Deus. Nós temos um exemplo, falei de manhã, de Saul. A Bíblia fala que Deus ungiu a rei, não porque era da sua vontade. A Bíblia fala que Deus ungiu a Saul rei, porque o povo clamava. Mesmo depois de Deus ter usado Samuel para dizer assim, fala para esse povo que eles estão fazendo a escolha errada. Esse homem pode parecer bonito, porque assim a Bíblia fala. Ele pode parecer um homem dedicado, porque ele foi. Pode ser uma pessoa uma pessoa organizada, e ele era. Mas não é o rei que eu escolhi para vocês. Porque a partir do momento que ele assumiu o trono, ele vai mudar todo o seu coração. Ele vai pegar os seus filhos, vai colocar como servos lá na batalha, vai pegar as suas filhas, vai colocar como escravas, servas dentro do palácio. Ou seja, tudo que vocês produzirem, esse rei vai tomar tudo, vai dizimar, vai destruir, vai acabar com tudo.
Esse é o plano dele. Vocês estão olhando apenas para o estereotipo dele. É um rei grande, é um rei que tem todos os requisitos aos olhos humanos para ser o nosso rei. Mas quem conhece o coração de Saul era quem? Deus. Então não faça isso. Mas vocês insistiram e Deus permitiu. Irmão, Deus não vai colocar um anjo no seu caminho para te impedir de fazer besteira. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito Santo fala à igreja. Então não pensa que o dia que você estiver prestes a cometer o maior erro da sua vida, que Deus vai mandar um pregador, que Deus vai fazer tocar no meu coração para eu te ligar. Não vai acontecer isso não, irmão. Deus vai mandar um anjo, vai fazer com que uma luz brilhe dentro do seu quarto. Pare com isso. Isso é meninice espiritual. Isso é prova de que não tem comunhão com Deus através de sua palavra. Eu tenho que ouvir e dar ouvidos. Saul não fez isso. A Bíblia fala que então ele foi, aparentemente ele cumpriu, mas chegando lá ele viu o que estava acontecendo e disse assim: não, peraí, Deus mandou eu destruir os amalequitas. E aqui não tem só amalequitas. Aqui também tem queneus, tem outros povos, que não tem nada a ver com esse povo aqui. Quando ele tomou, preste atenção, quando ele tomou a decisão de pedir que esses povos se retirassem do meio dos amalequitas e destruísse só os amalequitas, é como se ele estivesse colocando Deus como injusto. Não, Deus está errado, porque ele falou para destruir os amalequitas, mas não tem só amalequitas aqui, tem outros povos. Você acha que Deus não sabia, irmão? Você acha que Deus ele faz alguma coisa impensada? Você acha que Deus toma alguma decisão de maneira impensada no calor do momento? Você acha que Deus faz isso? Deus nunca fez isso. Deus nunca fez isso. Deus nunca vai tomar uma atitude impensada. Se hoje você existe, porque se eu existo, é porque nós já estávamos no coração de Deus, irmão. Nós não somos um acaso da vida. Ah, meu pai ficou com a minha mãe e eu nasci, pastor. Não, teve um propósito. Pastor, mas foi de maneira errada. Eles erraram, mas você não. Eles fizeram errado, mas você nascendo, você não errou. Você foi um projeto colocado no coração de Deus. Já estava determinado para que você viesse a existir. Eu não posso negar isso. Eu não posso desconsiderar isso. Deus nunca trabalha de maneira impensada. Mas Saul achou que Deus havia sido injusto e que Deus havia errado. E então separou esses povos, separou Agag e depois foi e destruiu. Quando então a Bíblia fala, Deus chegou para Samuel e disse assim: Samuel, eu não falei? Vamos usar nossas linguagens. Vamos usar a nossa linguagem? Vocês estão me ouvindo aí? Vamos usar a nossa linguagem. Samuel, quem avisa? Quem avisa? Eu não falei? Não tem seu amigo lá, o Saul? Porque Saul era amigo de Samuel, sim. Lembra dele? Lembro, Senhor. Pois é. Ele está vindo aí. Já fez tudo errado, Samuel. Não cumpriu com o que eu havia determinado. Então, olha, arrependo-me de haver posto Saul como rei. Eu não quero mais que ele reine. Acabou. E aí Samuel então passou a noite inteira, preste atenção nesse detalhe. Samuel passou a noite inteira lutando com Deus, para que Deus não viesse a fazer aquilo. Passou a noite inteira dizendo: Deus, dá mais uma chance, Deus, não faz isso, Senhor, ele foi muito infantil, ele foi muito imaturo, ele foi precipitado, Senhor, ele é rei de primeira viagem. Deus, o Senhor tem que dar um desconto, Deus, o Senhor tem que... Não, Samuel, para, eu já decidi, acabou, e vou te provar. Vou te provar como eu não tenho como tê-lo como rei. Quer ver? Vai ao encontro dele. Quando ele foi ao encontro de Saul, Saul chegou dizendo para Samuel: oh, bendito do Senhor, executei a palavra de Deus. Aí Samuel olhou para ele assim e disse assim: peraí, mas se você executou a palavra de Deus, e a palavra de Deus é que eu tinha que exterminar tudo, bois, ovelhas, carneiros, tudo, que balido de ovelha é esse que eu estou ouvindo? E que mugido de vaca é esse? Me explica isso. Não! Aí ele tirou o corpo fora. Não, é que de Amaleque as trouxeram, ou seja, o povo que separou o melhor das ovelhas. Irmão, e lembre-se de uma coisa: infelizmente existem sacerdotes que são comprados, mas existem sacerdotes fiéis que não se vendem.
Existem sacerdotes, irmãos, gananciosos, mas existem sacerdotes que sabem dar a Deus a devida glória. E Samuel era um desses. Ele sabia dar a Deus a sua devida glória. Porque quando ele trouxe as ofertas, chegaram para Samuel e falaram assim: não, Samuel, de Amaleque as trouxeram, o melhor do boi, o melhor das ovelhas, o melhor do carneiro, o melhor de tudo, para as oferecer ao Senhor teu Deus. Achando que Samuel ia se vender, achando que Samuel ia se corromper, achando que Samuel ia deixar de exercer o seu ministério por causa de uma suposta oferta. Ele não fez isso. Ele disse assim: então espera e te declararei tudo o que o Senhor me falou essa noite. Tudo o que eu tenho para te falar, tudo o que eu tenho para te dizer, tudo o que eu tenho para colocar nessa mesa, eu vou colocar hoje. Entenda bem o que eu vou fazer. E mesmo depois de ter sido descoberto, Saul, ele tinha ouvido a voz de Deus, mas não deu ouvidos à voz de Deus. Como resultado, Samuel ia virando para ir embora, ele pulou em Samuel e segurou nas suas vestes, e puxou. No momento que ele puxou as vestes de Samuel se rasgaram, e Samuel virou para Saul e disse assim: assim hoje o Senhor rasga de ti o teu reino, assim como rasgastes as minhas vestes. Irmão, ouça a voz de Deus. Entenda a voz de Deus, mas dê ouvidos à voz de Deus. Não continue com plano, não continue com pensamentos, não continue em um projeto que Deus não está nele. Preste atenção, Samuel já tinha uma palavra revelada de quem? De Deus. Mas mesmo ele tendo uma palavra revelada de Deus, ele despendeu tempo em oração, a noite inteira, para fazer aquilo que ele tinha que fazer. Às vezes nós não temos uma palavra de Deus que nos apoie no que queremos fazer. Às vezes não oramos a Deus a respeito daquilo que queremos fazer, e a gente vai lá e faz. E quando dá errado, a gente ainda tem a capacidade de olhar para Deus e dizer: Senhor, como é que uma coisa dessa pode acontecer comigo? Senhor, como é que uma coisa dessa pode surgir na minha vida? Senhor, eu não aceito esse diagnóstico. Deus, eu fui mandado embora do emprego. Pai, está tudo amarrado, o que está acontecendo? Ouvir, repita comigo, ouvir. A voz de Deus é uma coisa, e dar ouvidos à voz de Deus é outra. Muitos estão ouvindo, irmão, mas são infelizmente poucos que estão se dobrando, se curvando a ouvir a voz de Deus. Muitos estão ouvindo, irmão. Eu nunca vi homens e mulheres de Deus, principalmente no time das mulheres. É com receio que eu digo isso, mas o número das mulheres ungidas está crescendo. As mulheres estão tomando lugares, irmãos, que os homens, sinceramente, está passando vergonha. Tem mulher pregando, irmão, que a gente fica de boca aberta. Tem mulher ministrando, tem mulher... Isso porque tem uns religiosos que dizem que mulher não pode ser pastora. Minha filha, eu prefiro ter uma mulher como pastora do que um pastor sem unção. Porque o que tem de mulher que está trazendo a mensagem que você fala assim: oi, de onde vem isso? É tanta porrada gospel que você até muda de cor. Você fala: misericórdia, mulher ungida, capacitada. Meu irmão, é tanto homem, tanta mulher. Também estou vendo um time de jovens cheios do Espírito Santo se levantando para ministrar. Estou vendo um grupo de jovens, homens, jovens cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, comprometidos com o Evangelho, vestindo a camisa da igreja, indo para cima, lutando contra o inferno, saqueando o inferno e povoando o céu. Então dizer que as pessoas não estão recebendo a mensagem, dizer que as pessoas não estão recebendo a palavra, é mentira. Ouvir, muita gente tem ouvido, mas são pouquíssimos os que têm dado ouvido. E por que eu preciso dar ouvido à voz de Deus? Porque ao dar ouvidos à voz de Deus, coisas podem acontecer comigo. Primeira coisa que pode acontecer, Isaías capítulo 1, versículo 19. Vamos lá, Isaías,
capítulo 1, versículo 19. Enquanto você olha na tela, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Vamos lá? Quem já viu, diga glória a Deus. Olha o que o Senhor Deus diz. Olha na tela, diz assim, ó. Se você o quê? Ih, está muito fraco, irmão. Vamos lá. Será que Deus está te colocando contra a parede hoje? Você está perdendo a voz? Vamos lá. Se então comereis o melhor dessa. Olha que coisa linda. A primeira coisa que vai acontecer com você e eu, se pararmos para ouvir a voz de Deus, nós iremos prosperar em todas as áreas da nossa vida, irmão. Se você quiser, pastor, eu quero ter uma vida profissional mais ativa. Eu estou cansado, pastor, de viver de bico. Sabe, eu estou cansado. Posso ser profeta agora, irmão? E eu vou ser de qualquer jeito. Pastor, eu estou cansado de colocar a culpa na pandemia com a miséria que eu estou vivendo. Porque eu tento me consolar, eu tento me enganar, dizendo, não, é a pandemia, não. Mas antes da pandemia você também estava cheio de dívida, e aí? Antes da pandemia o dinheiro não estava entrando, a prosperidade não estava vindo, a coisa não estava acontecendo. Antes da pandemia as coisas estavam amarradas, as coisas estavam trancadas. E aí, qual a justificativa agora? Até quando eu vou colocar nas costas da pandemia o problema de saúde que eu enfrento hoje? Não, pastor, sabe, como o senhor falou, a prosperidade depende do bem-estar de saúde que você tem. Eu não ando bem de saúde, pastor, estou doente, eu não consigo trabalhar, não consigo nem varrer a casa, pastor. Olha para a pessoa que está ao seu lado e faz assim, ó. Aliás, melhora, fala assim, ó, esse aqui, ó, é irmão desse, ó. Fala aí, eu quero que você fale. Fala assim, ô irmão, esse aqui, ó, é irmão desse. Eu me lembro que uma irmã chegou para mim e disse assim, pastor, numa das pregações, eu ministrei sobre a preguiça. Aí olha para a pessoa que está falando, olha para a pessoa que está ao seu lado e fala, ih, descobriu você. Misericórdia, né? Aí quando eu mencionei em uma pregação sobre a preguiça, depois uma irmã me procurou e falou assim, pastor, eu já tinha recebido uma palavra dessa uns anos atrás, com os pastores daqui. E eu era essa mulher, pastor, eu era preguiçosa, pastor. Dormia até 10, 11 horas da manhã, pastor, e não cuidava da casa. A casa, pastor, era virada de cabeça para baixo. Não cuidava das tarefas do lar, não cuidava do meu lar, não cuidava do meu esposo, não fazia nada disso, pastor. Mas naquele dia que eu ouvi aquela palavra, que não foi no meu dia, ela só lembrou do que aconteceu, ela disse assim, pastor, eu me tornei uma outra mulher. Isso também vale para o homem, porque o homem também é preguiçoso. Também vale para o homem. Mas eu estou pegando o exemplo da irmã. E ela disse assim, pastor, no dia que o pastor pregou sobre isso, eu repreendi aquele demônio, eu amarrei aquele capeta e eu não mais fiz a mesma coisa. Hoje eu não sou a mesma coisa. Se o senhor for na minha casa, pastor, a minha casa é um brinco. Tanto que eu fui trabalhar na casa de uma pessoa, pastor, e o dia que eu tive que sair por causa de saúde, aquela mulher fez de tudo para eu ficar lá. Porque ela disse assim, eu nunca vi uma pessoa tão aciada, tão cuidadosa, tão zelosa, como hoje eu encontrei em você. Pastor, eu mudei. Ela não só ouviu aquela palavra, mas ela deu o que, pessoal? Ouvidos. Ela deu ouvidos à palavra de Deus. Meu irmão, não tenta colocar desculpa na costa de quem quer que seja. A Bíblia nos é clara, se você quer, então você tem que me dar ouvido. E se você me der ouvido, você vai comer o melhor dessa terra. Ele nos deixou claro no livro de Malaquias capítulo 3, versículo 10, a Bíblia fala assim, traga todos os dízimos à casa para que haja mantimento no meu lar, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, então que dela vos venha a maior abastança, e por causa de vós, eu repreenderei o devorador, para que não consuma os seus frutos, e a sua vide no campo nunca será estéril. A gente não dá ouvidos para Deus. A gente continua lutando, dando murro em ponto de faca. A gente continua dando com a cara na parede. A gente continua pegando a semente que é para ser plantada e estamos consumindo ela. Vai chegar um dia que não vai ter mais o que plantar. E logo, o dia que chegar, que não tem mais o que plantar, então logo eu não vou ter o que colher. E se eu não tenho o que colher,
vou passar necessidade, vou passar fome. Às vezes a pessoa fala: pastor, eu não entendo, é oração em cima de oração, é pedido em cima de pedido, é consagração em cima de consagração. Pois é, mas desde aquele tempo até hoje, Deus fala, mas você nunca dá ouvido. E o diabo, ele quer a sua alma. Fala para o seu irmão: o diabo quer a sua alma. Fala: o diabo quer a sua alma. Fala isso, irmão, não tenha medo de falar: não, pastor, eu tenho medo. É verdade, não tem que ter medo. Essa é a verdade. O diabo não está preocupado, irmão, se você tem carrão. O diabo não quer saber se você está vestindo roupa de marca. O diabo está pouco preocupado se a sua casa está cheia de mantimento. Em alguns casos ele vai até permitir que isso aconteça, porque ele sabe que enchendo o seu celeiro de maneira errada, o seu coração continua corrompido, e coração corrompido não tem direito ao céu. Pastor, mas o senhor fala isso, mas eu não devolvo dízimo, não dou oferta. E olha, pastor, minha vida, está assim. Diga glória a Deus. Mas e a sua vida com Deus, como é que está? Você tem vida com Deus? Claro que eu tenho, pastor. Você tira tempo para orar? Você passa tempo com Deus? Você senta para falar com o Espírito Santo? Você tem prazer de ler a palavra do Senhor? Você tem predisposição para falar de Jesus para alguém? Oh, meu filho, você pode estar tendo tudo nesse mundo, menos vida com Deus. Você está sendo roubado e você não está percebendo. Algo está sendo lhe tirado e você não está caindo em si. Desejos antigos, vontades antigas, pensamentos antigos. Para ser claro e mais sucinto, pecados antigos estão tudo voltando à tona. Tem homem que já voltou a assistir pornografia. Tem mulheres que também já foram laçadas por esse demônio. Homens cobiçando outras mulheres, mulheres cobiçando outras mulheres, pessoas desejando mal para outras. Sabe, aquela corrupção está tomando conta do coração de muita gente, que era para ser um coração cristão, de Deus, mas hoje não é mais. Se você quiser, se você me ouvir, meu irmão, se prepare, porque você vai comer, você vai desfrutar, você vai viver o melhor dessa terra. Agora, se você não der ouvidos a Deus, não espere isso. A gente tem no livro de 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 1, um exemplo muito claro, quando uma pessoa, ela ouviu a voz de Deus, mas não deu ouvidos. A Bíblia fala que havia uma cidade naquela época chamada Samaria. E essa cidade, ela foi cercada pelo rei da Síria. Esse rei veio para oprimir, veio para fazer sofrer. E naquele momento, a Bíblia fala que o rei estava passando junto ao muro da cidade, quando ele ouviu a conversa de duas mulheres. E a Bíblia fala que por causa daquele cerco, olha para o pastor, por causa daquele cerco que se fez naquele lugar, a Bíblia fala que a miséria tomou conta. A miséria tomou conta. E foi uma degradação, uma miséria tão terrível, foi uma miséria tão do inferno, irmão, que as duas mulheres chegaram a uma conclusão. Uma tinha um filho e a outra tinha outro. E aí uma delas disse assim: faz o seguinte, a fome é intensa. Faz o seguinte, mata o teu filho e você e eu comamos ele hoje. Vamos comer ele hoje. E amanhã eu mato o meu filho. E aí nós duas comemos ele amanhã. Você deu para entender, irmão, a conversa dessas duas mulheres? Só que aí Deus, ele me fez o seguinte: a opressão, ela faz endoidecer até o que é sábio. Será que nessa escassez, nessa falta de recursos, ou talvez de qualquer outra coisa que você espera alcançar de Deus, não está te levando a tomar alguma decisão, ou você não está sendo levado a fazer alguma coisa que seja injusta aos olhos de Deus? Porque essa mulher, no desespero, estava decidida, disposta a matar o próprio filho e comer o próprio filho. Irmão, isso é surreal. Primeiro porque pela medicina, qualquer homem, qualquer pessoa, nós somos incapazes de comer carne humana. Isso causa um problema no organismo do ser humano, você não tem ideia. Não passa pela nossa cabeça. Quer ver? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de carne de galinha? Está tudo mudo hoje. Você gosta de galinha? Não vou pedir não, irmão. E também não vou dar.
Amém? Então vamos lá, você gosta de galinha? Oh, glória a Deus. Você gosta de uma carne assada? Uma picanha, aquela gordurinha assim, ó. Sabe? Aquele granito durinho assim, não tem? Da ponta de peito? Diga, ó, tem gente quase falando em língua estranha agora, ó. Gosta daquele porco a pururuca? Aí você dá, crec, né? Crec, quebra até assim, você fala, pastor, minha boca está enchendo d'água, é gostoso, beleza. Mas aí se você for lá na minha casa um dia, eu falar assim, ô irmão, você sabe que a carne está o quê? E eu estou fazendo churrasco especial, de honra, irmão, churrasco de honra. É, pastor, é. Aí na hora que você vai sentar para comer, eu falo assim, ó, cavalo, carne de cavalo. Você come? Pelo silêncio você me deixou com medo. Você comeria a carne de cavalo, irmão? Há quem coma. Há povos aí que comeria, sem problema nenhum. Para quem come larva, para quem come grilo, para quem come essas coisas, carne de cavalo é o mínimo, né? Mas você, é do nosso costume, da nossa cultura, comer carne de cavalo? Não, tanto que se disserem, você não come. Eu vou falar uma coisa aqui, mas nós não estamos fazendo, amém, pessoal? Deixando claro para quem está assistindo, carne de paca, não é uma delícia? Está proibido fazer isso, não temos paca aqui não, tá? Não temos, tá? Então, não está proibido comer, mas é uma carne gostosa, é uma carne saborosa, alguns já degustaram isso. Cateto que eles falam, né, que é porco do mato, alguns chegaram a comer, eu cheguei a comer, não gostei, achei muito forte. Então nunca mais provei, nunca mais quis, nunca mais aceitei, porque para mim já não entra no meu paladar. Carne de cavalo não é nossa cultura. Agora se eu chegar para você e falar assim, ó, é carne humana, você já me manda, você já chama a polícia na hora. Você fala assim, pastor, ou o senhor comprou isso de algum assassino, ou o senhor mesmo assassinou alguém. Porque não é possível o senhor oferecer isso para nós. Não é possível. Irmão, era fora, era surreal. Aquelas mulheres estavam entrando em acordo para comerem os seus próprios filhos. Elas estavam determinadas, elas estavam dispostas a fazer loucuras, porque a fome era intensa. Cuidado! Cuidado quando a necessidade bater a porta. Cuidado quando os problemas se multiplicarem. Cuidado quando tudo parecer que as portas estão se trancando. Cuidado as sugestões do inimigo, as sugestões de Satanás chegarem até você. Quando o rei ouviu aquilo, ele disse assim, em outras palavras, maldito é esse Eliseu. Só que a Bíblia nos mostra que a culpa de toda aquela miséria não era de Eliseu. O motivo daquela cidade está cercada, o motivo daquela cidade está perecendo, o motivo daquela cidade estar sendo subjugada, não era por causa do Eliseu, mas era por causa do próprio rei da Síria. Mas ele preferiu colocar a culpa em Eliseu. Cuidado. Cuidado, você está colocando a culpa do seu sofrimento em alguém que não tem nada a ver com a sua história. Cuidado você querer colocar o motivo do seu declínio espiritual por causa de quem quer que seja. Não, pastor, desde o dia que aquele pastor falou assim para mim, eu nunca mais fui a mesma. Mas por que você deu ouvido? Para que você deu ouvido para aquilo? Por que você parou para ouvir aquilo? Eu já falei aqui na igreja e torno a repetir para quem não ouviu. Uma irmã estava sendo expulsa da igreja, chorando. Eu falei assim, irmã, mas a senhora não era para ter saído da igreja. Ela falou assim, pastor, mas eu não saí da igreja. Eu falei assim, não, mas então o que a senhora fez? Eu olhei para o pastor que estava me mandando sair embora da igreja e falei para ele assim, a igreja não é tua? E continuei na mesma igreja. Meu irmão, essa mulher era poder falar assim, sabe uma coisa? É verdade, pastor, já que o senhor que é o pastor, já que você que é o anjo da igreja, já que você que é a pessoa escolhida para nos abençoar, para me ajudar, para sustentar a minha fé, está me mandando embora, eu já não me sinto mais à vontade aqui mesmo não. Como diz o ditado, vou pegar o meu banquinho e vou sair de mansinho, não, vou sair voado mesmo. Vou sumir, vou desaparecer. Vou dar o fora. Ela não fez isso. Porque ela não deu ouvido ao homem, ela deu ouvido para quem? O que você está fazendo? Que você parou de orar? Ei,
você já não vem à igreja com aquela mesma vontade. Você já não vem para a igreja com aquele brilho, sabe? Com aquele prazer, com aquela predisposição. Sabe quando isso muda? Quando Deus levanta alguém para colocar no seu lugar. Aí você para repensar. O mesmo acontece no ministério. O pastor vai levando a obra de Deus relaxadamente, porque ele pensa, não tem ninguém que me substitua. Até que de repente Deus vai lá de detrás das malhadas e pega um Davi da vida. Pega um Davi, levanta ele, unge ele, capacita ele, derrama óleo sobre ele. E o camarada, que era alguém que não tinha nome, era inexistente, ninguém sabia dele, agora começa a trazer grandes e muitos frutos. Aí aquele pastor, com medo de perder o seu alvo, medo de perder o seu cargo, aí agora ele começa a orar, agora ele começa a vir para a igreja, agora ele começa a fazer o que ele tem que fazer, aí ele começa a se consagrar. Meu irmão, não espere algo ameaçar você para você poder se consertar. Às vezes a pessoa começa a ver um declínio financeiro, às vezes a pessoa começa a ver um declínio na saúde, a pessoa começa a ver um declínio no casamento. Só depois que algo começa a cair, é que a pessoa vai se preocupar. Mas eu estou aqui para te alertar. Olha bem para esse altar aqui, você está vendo? Sim ou não? Está vendo esse altar aqui? Vamos supor que eu coloque desde aqui, do canto desse altar, até aquele outro canto, vários tijolinhos, ou mais conhecido, aqueles dominós. Você vai colocando, um após o outro. E quando você foi colocar o último, de repente você deixou ele cair. O que vai acontecer? O que vai acontecer com todos os demais? E ainda que você corra atrás, você não consegue impedir. A queda é inevitável. Não espera a sua vida começar a declinar. Não espera tudo começar a dar certo para você andar certo. Não espere tudo prosperar para você começar a fazer o que é correto. Não espere tudo começar a dar bem na sua vida para que você comece a ser uma pessoa de bem. Se você quiser, e então se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Se eu der ouvidos a Deus, irmão, dar ouvidos a Deus vai trazer para a minha vida a prosperidade. E então, depois que o rei colocou a culpa no Eliseu, depois que o rei se revoltou contra Eliseu, a Bíblia fala que Eliseu então se pronunciou. O povo murmurando daqui, o povo murmurando de lá, e olha o que ele disse no versículo 1, vamos lá? Diz assim, ó: então disse Eliseu, ouvi a palavra do... Assim diz o Senhor, amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por e 2 medidas de cevada por à porta de Samaria. Porém, preste atenção nesse detalhe, porém, um capitão em cuja a mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, olha, eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas lá no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. Ele ouviu, mas não deu ouvidos. Quando o profeta chegou e disse assim, pessoal, preste atenção, Deus vai fazer com que até tal dia nós tenhamos o dobro de tudo que nos foi tirado. Tudo que nos foi arrancado, tudo que nos foi levado, tudo que nos foi tirado, Deus está dizendo que vai nos dar o dobro. O capitão, a qual o rei encostava a mão do rei, disse assim, é surreal, é loucura. Olha, ô profeta, ainda que Deus viesse a fazer janelas na onde? Isso não vai dar certo. É impossível. Não tem como. Ainda que Deus fizesse janelas no céu, o profeta disse assim, ó, porque não destes ouvidos a Deus? Porque não destes ouvido à voz do Senhor? Porque ele começou a mensagem dizendo, ouvi a palavra do... Porque não destes ouvidos? Você vai ver. Você vai ver que essa promessa vai se cumprir, você vai ver que essa palavra vai se cumprir, mas você não vai desfrutar dela. Você vai ficar de fora. E a Bíblia fala que estavam 2 leprosos.
assentado, e de repente eles começaram a pensar: vamos entrar na cidade. Não, mas nós não podemos, porque nós somos leprosos. Se nós fizermos isso, nós vamos morrer. Mas aí eles pensaram de maneira mais séria possível. Disseram o seguinte: olha, mas se a gente ficar aqui, nós também vamos o quê? É melhor morrer de barriga cheia ou barriga vazia? Pergunta para o seu irmão, qual que é melhor? Morrer de barriga cheia ou morrer de barriga vazia? Qual você prefere, irmão? Ah, com certeza é cheia, pastor. Misericórdia. Já ficar de barriga ruim, ainda mais morrer assim? O sangue de Jesus tem poder. Porque falar a verdade, irmão, comer não é uma bênção? É ou não é, irmão? É, uai, fazer o quê? Dá revolta às vezes, mas é. Fazer o quê? Eles disseram: mas se nós ficarmos aqui, nós também vamos morrer. Então vamos entrar na cidade. E a Bíblia fala que vai lá 2 leprosos e entram na cidade. Só que quando eles entraram na cidade, eles viram que o arraial estava completamente vazio. Os inimigos haviam desaparecido. E a Bíblia fala que eles entraram numa tenda, tiraram de lá ouro, prata, se alimentaram, se fartaram. Depois eles entraram na outra tenda, tiraram ouro, prata, se fartaram. Até que um deles disse o seguinte: estamos fazendo algo ruim. Estamos fazendo uma maldade. Porque nós nem notificamos ao profeta e à cidade que nós estamos bem. E lá vai os 2, entra na cidade e dá notícia ao profeta. O profeta alarma todo mundo. E de repente então todo mundo se levanta e vai com uma comitiva correndo para o arraial dos Círios. E a Bíblia fala que então o capitão, que estava encostado no portão, foi jogado para o chão e todo aquele povo pisoteou. Ele foi pisoteado. Ele viu que a promessa havia se cumprido. Ele viu que todas aquelas coisas que o profeta havia declarado era real. O povo estava agora recebendo o dobro de tudo o que eles haviam perdido. Porém o capitão viu, mas não comeu, não desfrutou. Por causa de um só detalhe. Porque ele o quê? Por causa do quê? Não ouviu não. Por causa do quê? Não. Por causa do quê? Porque não deu ouvido. Ouviu, ele ouviu. Ouviu, ele ouviu. Ele sabia que o profeta havia dito. Ele sabia que o profeta havia declarado. Ele sabia que o profeta havia dito. Mas ele não deu ouvido. Hoje eu estou aqui, irmão, na mesma unção do profeta Eliseu. Eu tenho a unção de Deus para te abençoar, para que você prospere, para que você cresça, para que você se cure, para que você se liberte. Eu tenho a unção de Deus para falar para você com a mesma autoridade que o profeta Eli disse a Ana: vai e que o Deus de Israel conceda a tua petição. Eu estou aqui nessa mesma autoridade. Mas dê ouvidos. Olha para mim aqui, irmão. Não pense que você é espiritual demais para achar que essa palavra Deus não está falando com você. Não pense que pelo fato de você ter tempo na igreja, não, pastor, porque eu não sou qualquer um. Mas ninguém é qualquer um, irmão. Aqui ninguém é qualquer um. Todos nós temos algo diante de Deus. Com ministério ou sem ministério, com talento ou sem talento. Todos nós temos algo importante. Não foi à toa que a Bíblia fala que ele pagou um alto preço. Agora não vem com essa história, não, pastor, porque eu sou pastor, e daí? Uma vez eu estava num lugar onde estava todo mundo reunido, e eu tinha chegado lá e as pessoas não sabiam que eu era pastor. Eu estava assim, ó, todo social, mas de calça jeans. E de repente começou a oração, todo mundo começou a colocar a mão na cabeça, começou a orar. Aí uma pessoa colocou a mão na minha cabeça. Eu poderia muito bem... Respeita, cara. Se você não sabe, eu sou o quê? Se você não sabe, eu sou o quê? Tá, e quem disse que pastor não precisa de oração? Quem disse que pastor não precisa se consertar? Quem disse que pastor não precisa colocar sua casa em ordem? Quem disse?
Irmão, não pense que pelo fato de você ter uma história com Deus, não, pastor, porque eu sou obreiro, porque eu sou pastor, porque eu já fiz a obra, porque eu sou ministro, porque eu prego nisso, porque eu prego naquilo. Só falta acontecer. Um dia eu vi uma criancinha na casa da irmã e ele ia na igreja, da escolinha. Cheguei para a criança e falei assim: você prega? Aí ele ficou quieto. Eu falei: você prega? Ele falou assim: não. Eu falei: mas por que você não prega? Ele olhou para mim e falou assim: porque eu não tenho prego. E tem gente que está aí, nesse prego aí. Não prego, pastor, porque eu não tenho prego. Não prego, pastor, porque eu não tenho martelo. Mas nós temos a palavra de vida que pode mudar a vida do homem. Meu irmão, você tem ouvido a palavra de Deus, não é de hoje. Eu não sou o primeiro pastor que estou aqui falando isso. Não sou o primeiro profeta que está sendo usado para falar isso. Você já vem ouvindo isso, ó. Não coloque na vida, não coloque a culpa dos outros pelo sofrimento que você está causando a si próprio. Não coloque a culpa nas pessoas. Pega o celular, o telefone, do microfone da sua mulher, dá ele. Pega lá. Não coloque a culpa nas costas dos outros, quando você é que está afundando o seu barco. Pastor, olha, eu já não estou mesmo, eu não estou me dedicando, eu estou me distraindo, eu estou me iludindo, eu estou perdendo a visão, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei, pastor, o que está me sucedendo, ajuda aqui, meu filho. Oh, Jesus, eu não sei o que está acontecendo, pastor, eu estou desorientado, eu não sei mais, eu tenho feito coisas, eu tenho agido, eu tenho tomado decisões, eu tenho feito coisas, pastor, que até o ímpio duvida. E alguns aqui Deus está falando do secreto, daquilo que ninguém está sabendo, tá? Ou daquilo que a sua mulher não sabe, mas se você não mudar hoje, ela vai ficar sabendo. Daquilo que o seu marido não sabe, mas se você não mudar hoje, ele vai ficar sabendo. Daquilo que os seus filhos não sabem, mas se você não colocar a sua casa em ordem, eles vão ficar sabendo. Deus não está falando daquilo que é visível aos homens, Deus está falando do secreto. Deus está falando de coisas particulares. Quando você não atende o celular do seu esposo, quando você está fazendo o que não deveria, e fala para o seu esposo, ainda mente, dizendo que eu não tinha visto, só agora vi sua chamada, mentindo. A mesma coisa o marido que não atende o telefone da esposa, para depois, porque está fazendo o que não deveria, e depois dizer para a esposa, só agora eu vi sua chamada. Além de errar, ainda está mentindo para encobrir um erro. Deus está nos chamando para um conserto, irmão, para mudar a nossa história. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece.